Irmãos, pastor está com a Amém. palavra. Amém. Glória a Deus. Aqueles que são pregadores, que quiserem também o PDF do meu sermão, É verdade. é só entrar em contato que eu mando para você, tá bom? Amém. Eu estou com o sermão montado aqui, que tem 1, 2, 3, 4 páginas. Amém. Com conteúdo interessante. Eu quero que você abra o seu coração para que você possa ouvir Aleluia, Jesus. a palavra de Deus. Vamos ler um texto bíblico, Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Amém. O texto é sobremodo conhecido dos irmãos, porém, se você estiver com seu coração aberto, com certeza o Senhor trará um detalhe importante. Aleluia, que vai falar Jesus. Contigo, tá bom? A palavra de Deus é assim. Ainda que você leia várias vezes, chega sempre aquele momento em que a palavra de Deus, ela te traz algo especial. Verdade. E é como que se você estivesse vendo pela primeira vez. Glória a Deus. A palavra de Deus é assim. Verdade. É espiritual. Amém? Abra o seu coração, vamos ler o texto. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3, que diz assim a palavra de Deus. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-nas. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, a um 100, a outro 60, e a outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Aleluia. A parábola do semeador, ela nos traz um contexto importante para os nossos dias. Não apenas para os dias de Jesus, mas esse texto bíblico, ele palpita os nossos corações ainda hoje e nos traz, assim, muitos ensinamentos importantes e despertamento. E eu quero tocar ao teu coração com esta palavra nesta noite. A parábola do semeador, Jesus semeou muitas parábolas ali no capítulo 13 de Mateus. 8 parábolas Jesus fala ali, pronuncia no capítulo 13 de Mateus. E a primeira dessas 8 parábolas é justamente a parábola do semeador. E nesta parábola do semeador, Jesus explica que cada pessoa é um tipo de terreno, onde as sementes são lançadas ou serão lançadas. Então, Jesus fala, revelando nesse texto, 4 categorias de terreno, 4 categorias, né? Aquele à beira do caminho, cheios de espinhos, cheios de pedra e a terra boa. Essas 4 características que o Senhor revela nesse texto, nos traz, assim, ensinamentos importantíssimos. Então, perceba que Jesus falou 8 parábolas, e tinha ali uma multidão de pessoas ouvindo Jesus pregar e ensinar. Todos os dias Jesus fazia isso. A
prioridade de Jesus era ensinar. Pregava ensinando a palavra. O ensino sempre foi a prioridade de Jesus. Amém? A prioridade de Jesus não foi operar milagres. A prioridade de Jesus foi ensinar a palavra. Os milagres, né, que aconteciam, as manifestações de poder e de virtude eram consequências do anunciar a palavra, do soar a palavra no meio do povo, né? E toda vez que Jesus estava pregando, ensinando para pessoas que estavam de corações abertos, de ouvidos atentos, coisas sobrenaturais aconteciam. E isso ainda acontece até hoje, porque a palavra ela é poderosa. Glória a Deus. E esta palavra ainda opera sinais e maravilhas ainda hoje. Então, entenda uma coisa. Jesus não teve como prioridade operar milagres, sinais e maravilhas. Não. Jesus, a prioridade dele era ensinar a palavra. O ensinamento da palavra era a sua grande prioridade. Eu quero destacar algo interessante nesse texto que talvez alguns não se atentaram. Havia sempre uma multidão para ouvir Jesus, porque era muito interessante ouvir o Mestre. A Bíblia diz que ele pregava com autoridade. Pregar com autoridade, com autenticidade, é muito diferente do que eu ouvi aquelas pessoas que não tinham esta mesma ênfase. E o texto diz que Jesus, pregando sempre para multidões, nesse capítulo 13, que nós acabamos de ler, alguns versículos, né, que o capítulo é um pouco grande, nós encontramos, né, Jesus começa, de repente, falar parábolas. Tudo indica que Jesus estava ensinando normalmente. De repente, ele muda, né? De repente, ele percebe algumas pessoas se aproximarem e ele resolve mudar a sua maneira de ensinar. Ele começa a falar por parábolas. Começa a falar de maneira que as pessoas, até mesmo os discípulos, não estavam entendendo absolutamente nada. É interessante que, quando Jesus começa a falar por parábola, né, várias pessoas se aproximaram e ele mudou a maneira de ensinar e começa a falar por parábola, e de repente essas pessoas vão se dispersando porque não estavam entendendo o que Jesus estava pregando. Então os discípulos se aproximam de Jesus e falam assim: mestre, por que o Senhor começou a falar parábolas? É interessante isso aqui, irmãos. Eu quero destacar para você, porque nós encontramos, a partir do versículo 11, né, Jesus responde aos discípulos assim. Ele fala assim: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Ou seja, aquelas pessoas que Jesus não queria que eles entendessem, já haviam se afastado da lei. Então, ele resolve, falar particularmente com os seus discípulos. Veja como isso é importante. Jesus, ele, de uma forma exclusiva, ele não quer perder tempo com pessoas que tinham o coração fechado. E ele revela muito isso aqui. Observe a partir do versículo 12, Jesus diz assim, no versículo 13, ele diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Ou seja, Jesus não queria que eles ouvissem, não queria que eles vissem e não queria que eles entendessem. É tão interessante e intrigante isso aqui.
Porque às vezes a gente fala assim, Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não escolhe, ele escolhe todos, ele chama a todos, né? Ele faz questão que todos venham até ele. E de fato, as Sagradas Escrituras revela que o Senhor diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora eu quero fazer você pensar nesse texto. Jesus, ele percebe que uma quantidade de pessoas que o texto não revela, estava se aproximando e ele muda a maneira de falar. Ele começa a falar meio que em códigos. Ele começa a falar parábolas. Parábolas que, se ele não tivesse revelado, nem eu e nem você saberíamos do que ele estava dizendo ali. Então, ele fala por parábolas, deixa todo mundo atônito, dispersa aqueles que estavam ali, né, com algum pretexto que ele mesmo não revela, mas Jesus revela que eles, no versículo 14 e 15, Jesus diz assim, no versículo 15, Jesus diz assim, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Glória a Deus. Jesus, ele se manifesta, ele se revela como o próprio Deus, porque somente Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, Jesus aqui revela o atributo da onisciência, que somente Deus tem, né? Ser onisciente é saber de tudo e de todas as coisas, para frente e para trás. Então, Jesus aqui revela que ele sabia que o coração daquelas pessoas eram endurecidos e os ouvidos deles eram tampados e os olhos deles eram cegos para enxergar as coisas do reino ou os mistérios do reino, como o próprio Mateus escreveu aqui. Então, perceba como é importante esse detalhe de Jesus mudar a sua maneira de falar para falar por parábola. E é interessante que quando aquelas pessoas que ele não queria que eles entendessem os seus ensinamentos, quando eles se dispersam, quando eles vão embora, então Jesus se volta aos questionamentos dos discípulos e começa a explicar para eles o significado de cada detalhe que ele disse na parábola. Eu quero que você se sinta nesta noite um privilegiado, alguém que o Senhor decidiu revelar os mistérios do reino de Deus a você. Se sinta orgulhoso com isso, porque não é todas as pessoas que o Senhor quer revelar os seus segredos. Tem pessoas que vão ouvir e não vão entender. Tem pessoas que irão ver e não vão enxergar. Tem pessoas que irão participar e não irão sentir o sabor. Glória a Deus. Então, eu me sinto, Carlos José, privilegiado pelo meu Senhor por poder participar do reino, por poder ler as Sagradas Escrituras e entender, né, os detalhes importantes que haviam ali. Perceba que claramente o texto revela 2 grupos de pessoas ali e 4 tipos de terreno. Pastor, aquelas pessoas... Diga, Cida. Tem um irmão aqui fazendo uma pergunta. Diga. O Valdinei, ele está falando, quando ele fala do rico e de Lázaro, aquilo lá era uma parábola ou não? O texto fala literalmente que era uma parábola. Uma parábola é sempre uma comparação. Se eu ia perguntar isso aí, o significado da palavra. Isso, é uma comparação. Então, Jesus faz uma comparação, ok? E nessa parábola aqui, ele também faz uma comparação,
ok? Eu até agora não cheguei lá no significado de cada terreno, enfim, da palavra, para trazer a ênfase, esse detalhe importante que a maioria das pessoas não consegue visualizar, né? Que Jesus estava ali pregando, ensinando, e ele estava ensinando claramente, verbalmente, de maneira que todos podiam entender. E, de repente, ele olha e vê algumas pessoas que o texto não revela quantas pessoas, mas algumas pessoas, poderia ser várias, 20, 40, 100 pessoas, sei lá, sempre eram milhares de pessoas que estavam ali para ouvir Jesus. Jesus estava muito famoso dentro desse contexto aqui. E, de repente, Jesus observa e vê aquelas pessoas, ele muda a maneira de ensinar. Ele começa a... Imagine alguém, um professor, um moré, né? Em hebraico é moré, mestre. Imagine um mestre que está ensinando e todo mundo ali se regozijando com os ensinamentos e, de repente, ele muda a maneira de ensinar e ninguém entende mais nada. Todo mundo um olhando para o outro. O que será que ele está querendo dizer com isso? E Jesus continua, e ele não fala apenas a parábola do semeador, ele fala 8 parábolas. Jesus dispara falando parábola até dispersar aqueles que tinham um coração endurecido. Então perceba que Jesus se preocupa em falar de uma maneira que aqueles que tinham o coração endurecido, o ouvido tampado e os olhos cegos não percebessem o que ele estava falando. Literalmente, para mim, eu entendo que Jesus não queria perder tempo com eles. Tá? É interessante, e por isso que eu estou dando ênfase a esse detalhe intrigante, que é meio que paradoxal, porque às vezes você vê Jesus perdendo tempo com incrédulos, e às vezes você vê Jesus sem querer perder tempo com incrédulos. Fato é que, sendo ele Deus, ele conhece cada um de nós, ok? Sendo ele conhecedor de cada um de nós, então ele, na sua soberania, ele vai decidir se ele vai querer perder tempo com você ou não. Se vai valer a pena ele perder tempo para te chamar a atenção ou não. Porque tem pessoas que o Senhor ele fala com um detalhe mínimo e a pessoa logo dá ouvidos, entende, chora, sente, percebe, tem uma sensibilidade. Já tem aquela pessoa, meu irmão, do capítulo 3 de Apocalipse, que Jesus fica do lado de fora, batendo, e o sujeito não abre de maneira nenhuma. Né? Então, esse texto, essa ênfase que eu quero dar aqui para poder te fazer ficar orgulhoso de poder ouvir uma palavra de Deus e sentir a alegria no seu coração por ouvir uma porção da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque antigamente as pessoas eram sedentas ao ouvir um profeta anunciar a palavra. Antigamente as pessoas eram sedentas ao ouvir um pastor, um homem de Deus, um arauto de Deus anunciar a palavra, ainda que por alguns minutos. Hoje nós estamos vivendo um emaranhado de tanta coisa falsificada, que tem uma cara de verdade apenas, que muitas pessoas acabam ficando incrédulas, confundidos, incrédulos. Será que é? Será que não é? Né? Então a gente vê Jesus no meio dessa multidão confusa, Jesus fazendo uma separação, classificando cada um deles. Jesus separando aqueles que eu posso falar diretamente e aqueles que eu não vou falar diretamente, porque eu não quero que eles entendam o que eu estou falando. Olha como isso, irmãos, isso é muito importante. Né? Jesus escolhendo as pessoas em quem ele iria revelar os mistérios. Glória a Deus. Deixa eu molhar aqui um pouco da garganta.
Então, esse detalhe no texto que me chamou a atenção para compartilhar com vocês é justamente para que você durma hoje. O que te trouxe vir à live do Carlos José? Na segunda da palavra. A sede para ouvir uma palavra. E o Senhor, Ele sempre prepara algo especial para cada um de nós. E eu quero te trazer orgulho ao seu coração, porque você é alguém que o Senhor não quer falar por parábola, mas Ele quer falar de uma maneira que você entenda. Glória a Deus. Porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Glória a Deus. Então, essa parábola do semeador, como é a primeira que ele pregou, a primeira parábola que ele anuncia no momento em que ele tem que mudar a tônica dos seus ensinamentos. Glória a Deus. Aí Jesus vem dizendo assim: olha, o reino dos céus é semelhante. Aleluia. Glória a Deus. O reino dos céus é semelhante. Eis que o semeador saiu a semear. É interessante que a mesma semente que é lançada em terra boa, ela é lançada em terra cheia de espinho, Carlos José. É verdade. A mesma semente que é lançada em terra boa, é lançada no terreno cheio de pedras. A mesma semente que é lançada em terra boa é aquela que é lançada à beira do caminho. A semente não muda. A palavra é a mesma. E é interessante que, mesmo conhecendo o tipo de cada terreno, o semeador, ainda assim, ele lançou as sementes ali. Aí eu quero fazer você pensar novamente com mais um detalhe. Se ele sabia que a semente lançada entre espinho, ela não ia crescer, porque ia dar lugar às coisas do mundo, aos prazeres da vida, como ele mesmo traduz, e que ia se sufocar a palavra que ouviu, mesmo assim, ele resolve lançar a semente ali. Mesmo sabendo que aquela semente lançada em terra cheia de pedra, ou de pedregais, mesmo sabendo que aquela semente ali, ela ia, de repente, nascer, mas como aquela aboboreira do profeta Jonas, lembra? Nasceu uma aboboreira e depois de pouco tempo, a aboboreira que estava fazendo sombra para o profeta naquele sol, a aboboreira resolve murchar e morrer e acabar. Jesus sabia que aquele terreno cheio de pedregais não teria sucesso a semente, mas o que é que ele faz? Lança ali também a semente. Como isso é intrigante. Já é para a gente imaginar aquele paradoxo que eu falei no início, Jesus não faz acepção de pessoas, porque ele lançou a semente em todos os terrenos, mesmo sabendo que não ia produzir. E aí? O que vocês acham? Porque do mesmo modo que a gente vê, Carlos José, Jesus fazendo acepção de pessoas, a gente vê também Jesus não fazendo acepção de pessoas. A soberania de Deus, ela está acima de todas as coisas. Eu quero que você glorifique a Deus e se sinta privilegiado pelo Senhor, porque o Senhor não rejeitou a você. Ele tem chamado você. Ele tem focado, fitado os seus olhos em você e tem te atraído, e glorifique ao Senhor por isso. Pastor, desculpe, sim. Oi. Porque a palavra... Opa, deixa eu pegar aqui.
vamos dizer assim, o fato de ele não olhar para, igual o pastor está falando aí, que ele não faz acepção, né? Mas significa que aquela palavra estava caindo em uma boa terra, no caso, mesmo parecendo que, vamos dizer assim, tem aqueles que não receberam, que a palavra estava sendo lançada para todos, né? Mas Sim, eles... o grande ensinamento que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, no contexto teológico, estrutural teológico, disso daí, é que é o seguinte: a palavra de Deus, ela é para ser testemunha contra ou a favor a todos. Então, quando o semeador lança a semente em uma terra cheia de pedra, ele sabe que não vai dar nada ali. Mas a palavra é testemunha contra aquelas pessoas. Entendeu aí? Ó, foi lançada, a palavra foi aqui, ó. Está aqui, ó. Você não quis, foi rejeitada, mas quem não rejeitou, está ali, ó, reservado. Exatamente. Então, essa questão de a minha palavra não voltará para mim vazia, que o Senhor falou, está dentro desse contexto aqui. Entendeu aí? Porque não vai voltar vazia. Ela vai, né, para fazer aquilo que apraz o Senhor, mas o sujeito não quer. Lembra? Jesus diz assim, olha, eles ouvem, mas não têm ouvido para ouvir. Eles veem, mas eles não enxergam, porque eles estão com o coração endurecido. Então, o Senhor já sabe de todo o contexto que vai acontecer ali. Mas o que ele faz? Ele lança a semente a si mesmo. Porque a semente, a palavra, será testemunha contra ou a favor de cada um que ouve a palavra. Entendeu? E mesmo aqueles que não ouviram a palavra, que vem a grande pergunta, né, Carlos José? Ah, pastor, mas aquelas pessoas que moram lá não sei aonde, que ninguém foi lá pregar para elas. Querido, Moisés estabeleceu a lei cerca de 2000 anos antes de Cristo. Todos serão julgados pela lei. Jesus estabeleceu, na sua morte na cruz do Calvário, uma nova aliança. Então, nós, glória a Deus, fazemos parte dessa nova aliança. Quem não ouviu a palavra será julgado conforme a lei. Simples assim. Entendeu? Então, por isso que eu quero enfatizar. Sinta-se orgulhoso. Sinta-se honrado. Porque Deus tem falado com você. Amém, Deus atraiu você. E você está servindo a Deus, buscando a Deus, sedento para ouvir uma palavra. E aqui no canal da Harpa Cristã, você não ouve conversa para boi dormir, conversa de carochinha. É palavra de Deus. Não é segunda da palavra? Isso aí. Glória a Deus. Então eu quero deixar essa palavra aí, palpitando no seu coração, da parábola do semeador, esse detalhe importante, né? Para que você que está, porventura, tiver alguém nos ouvindo que está com o coração endurecido, meu conselho a você, que você abra o seu coração para Deus. Porque aqueles que têm um coração endurecido, então, pastor, eles não conseguem ver os mistérios de Deus. Deixa eu ver se eu entendi aqui uma coisa que eu estou na dúvida. Diga. Quando Jesus estava dando a palavra, né, para os discípulos, era lá. Sim. Me fala para mim assim, qual uma palavra de parábolas que ele falou? Qual foi? Eu não entendi. No texto de capítulo 8 de Mateus, ele fala 8 parábolas. E a primeira é a do semeador, que eu li, que são os primeiros versículos. Se a gente continuar lendo, ele vai continuar falando outras parábolas, até completar o número de 8, no capítulo 13.
E cada uma com um significado, né, pastor? Cada uma vai Por isso ter que eu uma- falei que ele começa a falar várias parábolas até que aqueles que tinham um coração endurecido saíssem do cenário. Isso aí. Aí ele volta respondendo o significado da parábola. Aí já Para os discípulos. Em segredo, né? Em segredo. Para aqueles, ó, eu vou falar aqui agora para vocês, ó, o que está revelado aqui, que eles não é para ficar ouvindo, não vai entender. Então vem cá, vocês, olha, aquilo que eu falei, a parábola é para dizer isso, assim, assim, significa isso, assim, assim, tá bom? Exatamente. Mas aquele lá, o Joaquim Nabuco, ouviu e entrou por aqui, saiu pelo outro lado e não foi entenderam edificado. nada. E de fato não dá para entender. Isso aí. E o que Jesus estava ensinando ali, né? O que Jesus estava ensinando de uma forma clara, que não era por parábola, né? E choca quando ele começa a falar em parábola, né? Então ele choca a multidão, de modo que os discípulos, você percebe que a partir do versículo 11, os discípulos vão até ele e falam assim: mestre, por que o senhor começou a falar em parábolas? A gente não entendeu nada, explica para nós aí o que significa essas parábolas que o senhor começou a falar. Ô, Luciano, e aí onde entra essa palavra que você está trazendo para nós, de sermos privilegiados, Sim. porque, gente, Glória a que Deus. grande multidão ficou ali, ó, sem ter o direito De entender. de entender. Porque o Senhor, é o que eu só posso, assim que você está dizendo, que Deus conhecia esse terreno dos corações deles, que era um terreno infértil, não produz. Esse terreno aí não dá fruto. Exatamente. É muito importante esse detalhe do texto aí, é muito importante. A questão de entender a palavra. Olha o que Jesus diz aqui, eu vou traduzir aqui só o versículo de número 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, ou à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Jesus traduz lá no versículo 19, ele diz assim, olha, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, que era a questão daquelas pessoas, porque os corações estavam endurecidos. Não era que eles não sabiam ler, Carlos José. Isso é verdade. É porque Sim, o coração sim. Eram mestres, estava né? endurecido. Endurecidos. Não iam entender. Então, Jesus diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino, mas não a entendendo, vem o maligno, os pássaros, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Semeado aonde? No coração. No coração. Tirou de lá de dentro. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então, Jesus traduz com muita clareza. Com muita clareza, ele diz, olha, ouvindo alguém e não entendendo, e ele já explicou no versículo 11. No versículo 15, ele explica. Este povo tem um coração endurecido, os olhos cegos e os ouvidos surdos para ouvir os mistérios do reino. Então, esses não vão entender. Não se trata aqui de pessoas que são analfabetas, pessoas que não sabem ler. Não se trata disso. Tá? Não se trata de pessoas que têm pouco entendimento das Escrituras. Não se trata disso. Se trata de pessoas incrédulas, que têm o coração endurecido, que eles não vão entender. Isso é muito vão triste, ouvir né? e não vão entender. E Jesus esclarece, Jesus diz, olha, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. A semente foi semeada onde? No coração. E o que o incrédulo, né, o coração endurecido faz? Ele não guarda. Ele deixa a semente exposta. E quando fica exposta, vem o maligno e arrebata. Porque a palavra de Deus você tem que guardar no seu coração.
e não deixar ela exposta. Então eu tenho a obrigação de guardar a palavra no meu coração. E aí, meu irmão, ninguém vai arrancar o que está guardado no seu coração. Então, é importante vocês se atentarem para esse detalhe aqui do texto. Eles não entenderam. Às vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, eu não sei ler, como que eu vou entender isso daí, né? E não se trata disso. Se trata de endurecimento do coração. Porque é no coração que a semente é semeada. Então, o coração está endurecido, os olhos, Jesus deixa muito claro, eles veem e não enxergam, eles ouvem e não escutam, entendeu? Porque o coração está endurecido. Então, adianta pregar para umas pessoas dessas? Deus me livre, jamais. Imagine você pregar anos e anos para pessoas que têm um coração endurecido. Meu irmão, vai ser como Ezequiel. O profeta Ezequiel pregou para pessoas que nunca se converteram. Ossos secos. O profeta Isaías pregou para pessoas que nunca se converteram. O profeta Isaías pregou clamando ao povo que se convertesse para que eles não fossem para o cativeiro. O povo foi para o cativeiro. O profeta Jeremias também chorou todos os dias e pregou, e ninguém ouviu a sua mensagem. Jesus traz o retrato desse povo que tem um coração endurecido nessa parábola, Carlos José. E parece que assim, parece não, e ele revela para todos os que tem a ver com humildade, pastor? Sim, com certeza. É mesmo. Sim, tem sim. Podemos encaixar. Os que se humilham, claramente. eu acho que talvez seja isso, né? Às vezes não tem conhecimento, não tem sabedoria do mundo, não tem alto grau intelectual, mas se humilha diante do Senhor. Se rende, né? Se rende. A rendição é o que Deus espera de nós. Uma pessoa que se rende ao Senhor, Ele dá possibilidade para que algo possa acontecer. Né? Mas tem pessoas que não se rendem, não, queridos. Tem pessoas que ela se acha autossuficiente, né? E ainda é capaz de criticar, né, quem faz uso da palavra, né? Eu não quero mudar o tema aqui, né? Mas eu quero que você, nesta noite, se sinta privilegiado. Graças a Deus. E glorifique a Deus pela sua vida na presença do Senhor, porque um coração endurecido é um coração que Deus não se importa em entrar, em morar, em fazer morada nele. Tá bom? Então, abra o seu coração, peça a misericórdia a Deus. Se você está encontrando alguma dificuldade nessa área, em nome de Jesus, a partir de hoje, pode quebrar essas pedras, né? Com esta palavra, em nome de Jesus, que a palavra de Deus ela é poderosa. Amém, então, nós estamos aqui num papo tão importante, trazendo um assunto tão sério, que pode ser o motivo da sobrevivência de alguém. De repente, alguém aí que está à beira da morte e ser socorrido, né? Socorrido por uma palavra tão poderosa como essa. Né? Eu posso visualizar uma pessoa querendo se matar, tirar a vida e ser socorrido por uma palavra poderosa como essa. Tá? Se você quiser o PDF da mensagem do sermão, eu tenho aqui. Basta entrar em contato comigo e eu vou enviar para você o PDF para você se deliciar com a estrutura teológica que eu montei aqui para pregar essa palavra nesta noite. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor, meus irmãos. Vou ler um comentário aqui. Pois não, amor. Ela manda, né? Manda em mim e fazer o quê? Tem que obedecer? Maria Zilda. Alô, irmã Maria Zilda. Ela é a primeira vez que ela está aqui. Bem-vinda, irmã Maria Zilda. Que seja muitas e muitas vezes. Também está ouvindo e ela vai escrevendo junto com os irmãos. Ore por mim e minha família e familiares. Amém. No final, vamos estar orando para todos, né? Isso mesmo. Tá bom. A Janaína Menegari.
Nossa irmã Janaína Fala, Menegari. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Que lá em Portugal, nossa irmã Janaína. Deus Deus é abençoe. soberano. Glória a Deus. Ele tem o controle de tudo e também das nossas vidas. Isso é Amém, verdade, né? Jesus. Então vamos louvar ao Senhor com o hino Plante o Amor. Tá bom? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. A água que cai da chuva corre para o rio. A água que cai no rio corre para o mar. A água que cai no mar forma a chuva que rega o amor que você está a plantar. Plante o amor que dá, plante o amor que dá, pois Jesus Cristo garante o preço do amor. Plante o amor que dá, plante o amor que dá, pois o amor nesses últimos dias tem grande valor. Comparo o amor com uma semente sublime, que mesmo em terra infértil, plantando ele dá. Ainda que maltratado, jogado em meio a pedras, ainda que sufocado, um dia ele florescerá. Plante o amor que dá, plante o amor que dá, pois Jesus Cristo garante o preço do amor. Plante o amor que dá, plante o amor que dá, pois o amor nesses últimos dias tem grande valor. A semente da humildade é a semente que o Senhor faz brotar no seu coração. Nesse coração endurecido, Ele quebra. Aleluia! O amor de Jesus revelado na cruz do Calvário foi tão grande, tão forte por nós, que Ele mostrou. Pois estávamos tristes, perdidos em meio a trevas, mas sua graça nos foi derramada por causa do amor. Plante o amor que dá, plante o amor que dá, pois Jesus Cristo garante o preço do amor. Plante o amor que dá, plante o amor que dá, pois o amor nesses últimos dias tem grande valor. Plante o amor que dá, plante o amor que dá, pois Jesus Cristo garante o preço do amor. Plante o amor que dá, plante o amor que dá, pois o amor nesses últimos dias tem grande valor. Pois o amor nesses últimos dias tem grande valor. Vale a pena, meu irmão. Bem, Oi, amor. a Janaína, Menegari. ela está falando assim, irmã Cida, como faz para conseguir o material que o pastor falou? Amém, pastor.
No meu canal, irmã Cida, manda um oi para mim lá, que aí eu te passo o PDF. Tá bom? É Pastor Luciano Monteiro no Quer YouTube. que põe aqui no chat para eles? Isso, coloca aí, Cida. Pastor Luciano Monteiro. Glória a Deus. A Porque Cida vai colocar aí vocês que estão interessados, isso aí entra tem lá no canal e pede, muito material. que aí eu mando para vocês. Principalmente esse, né? Os irmãos vão ter ali fonte inesgotável. Se é vindo da palavra de Deus, é de fonte inesgotável, que é da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Na verdade, eu tenho muitos materiais, muitos mesmo. Mas, especificamente, eu estarei enviando o sermão Sobre esse que, tema, né? dessa parábola, Certo. da parábola do semeador. Pede para te chamar no Instagram também, que às vezes a pessoa acha mais fácil. No Instagram é mais fácil? Para algumas pessoas, sim. Pode ser para também. alguns, sempre No todas as Instagram é oportunidades. @pr.luciano.monteiro. No Instagram. Não, No YouTube- Eu não entendi, pastor. Fala de novo aí, peraí. No YouTube é Pastor Luciano Monteiro. No YouTube, No YouTube. certo. No Instagram é @pr.luciano.monteiro. Pronto. Amém. Amém. E tá registrado aí, qualquer coisa, só os irmãos virem aí e vai estar gravado, né? E É interessante no YouTube, porque eu